Ok. Questão número 4, eu acho, 3, enfim. Bom, essa questão aqui, a gente não encontrou as alternativas, tá? Mas, e claro, isso não nos impediu de resolver. Nós, de novo, vamos aplicar algumas propriedades, tá? Procure lembrar dessas propriedades à medida que eu for explicando. E eu vou apresentá-la de duas formas, tá? Uma delas é resolvendo internamente, ou seja, de dentro para fora, e outra de fora para dentro. Você vai entender agora, tá? Então, primeira coisa, resolvendo essa sentença, eu tenho x, né? A raiz quadrada de x ao quadrado é x, tá? Porque você pode até pensar, pera lá, o que é raiz quadrada de x ao quadrado? Você pode pensar que vai ser o quê? X elevado a 2 sobre 2. Por quê? Porque você tem uma raiz em que o radicando é uma potência. Então, você divide o expoente do radicando pelo índice da raiz. Por isso que ficou 2 dividido por 2, que é 1. E aí, lógico, né? Ó, todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Por isso, x. Tudo bem? Bom, pois bem. Então, se essa expressão aqui vale x, eu fico com x elevado a 8, porque é 2 ao cubo, né? Vezes x. Então, essa raiz aqui, ó, na verdade, ela é raiz de x elevado a 8 vezes x. Está aqui. Então, é a minha segunda conta, tá? Isso dá o quê? X elevado a 9, porque quando eu multiplicar aqui eu vou somar os expoentes, 9, dividido por 2, tá? Portanto, 9 meios. Repetindo, 9, 8 mais 1, 9. Quando eu multiplico, eu somo os expoentes, 9 dividido por 2. Então, agora eu tenho aqui, isso aqui, essa expressão aqui é x elevado a 9 dividido por 2. Fiz primeiro isso, depois eu fiz isso. Então, nesse momento, eu tenho aqui x elevado a 9 sobre 2. 9 vezes. E mais uma vez, então, eu vou calcular agora o quê? Raiz de x elevado a 8 multiplicado por x elevado a 9 meios. A gente olha para o 8 como sendo 16 meios. Lembra que em sala a gente já discutiu bastante sobre isso. Para não ter que fazer 8 mais 9 meios, armar e efetuar aquela conta, enfim, tá? Olha para o 8 como 16 meios. Porque 16 meios mais 9 meios, 16 mais 9, 25, portanto, 25 meios. Legal? Ora, se eu tenho raiz quadrada de x elevado a 25 meios, eu tenho o quê? Eu tenho x elevado a 25 quartos. Porque 25 meios dividido por 2 é, de fato, 25 quartos. Tá legal? Não precisa armar aquela conta, né? 25 meios dividido por 2. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Bom, se precisar, claro, você vai lá e faz, mas a ideia é que você não perca tempo com isso, evidentemente. Tá? Se você divide por 2 e depois divide esse resultado por 2, ora, você está dividindo por 4. E, portanto, 25 quartos. Então, essa expressão agora aqui toda, que nós fizemos aqui na terceira parte da nossa solução, é 25 quartos. Passo a ter, então, agora o quê? Raiz cúbica de x elevado a 8, ó, vezes 25 quartos, que foi a conta que eu fiz até aqui, dá 25 quartos. Mais uma vez, eu olho para 8 como sendo quantos quartos? 32 quartos. De fato, né? 32 dividido por 4 é 8. Então, 32 quartos mais 25 quartos, olha só, 57 quartos. E aí, dividido por 3, 57 dozeavos. Quem divide por 4, depois pega esse resultado e divide por 3, está dividindo por 12. Tá legal? Repito, se você for lá fazer, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, vai ficar lá 3 vezes 4 nos denominadores. Tá? Mas isso pode sim. E temos feito mentalmente. Repetindo, 57 quartos dividido por 3 é 57 dozeavos.
E aí, finalmente, se isso tudo aqui é 57 dozeavos com expoente de x, eu vou ter, já que está elevado a 81 oitentaavos, eu vou ter aqui essa nova multiplicação de potência, de frações aqui. Multiplico os expoentes, não é assim? Quando eu tenho potência de potência. Então, 57 e 81, você multiplica, e o 12 e 81. Mas antes de multiplicar, o que eu fiz? Simplifiquei, né? 81 dividido por 3, 27, 12 dividido por 3, 4. Lembrem-se, simplificar sempre é o melhor caminho, tá? Então, 57 vezes 27 e 4 vezes 80. Aqui eu queria que os senhores prestassem um pouquinho mais de atenção no seguinte. 57 eu escrevi como 3 vezes 19 e o 27 eu escrevo como 3 ao cubo. 4 eu escrevo como 2 ao quadrado e 80 eu escrevo como 16 vezes 5. 16 vezes 5 é de fato 80, só que 16 é 2 a 4. Por que eu fiz isso? Para verificar se era possível ou não ainda simplificar mais alguma coisa aqui nessa minha fração. Eu simplifiquei, repito, 81 por 3 e 12 por 3, mas fiquei na dúvida, peraí, eu tenho 57 e 27 como fatores no numerador, e tenho 4 e 80 como fatores no denominador. Será que dava para simplificar mais alguma coisa? Pois bem, então eu decompus cada um desses fatores, e observe que, de fato, a gente não tem aqui fatores comuns no numerador em relação ao denominador. Portanto, o resultado é x elevado a essa operação aqui, se o senhor quiser fazer, fica à vontade, mas não vai precisar. Tá legal? Muito bem. A outra forma que nós encontramos também de fazer é inserindo, tá, cada fator desse no radical. Inserindo, ou seja, é o caminho inverso em relação ao que nós fizemos aqui, tá? Veja bem, se eu tenho x elevado a 8 e eu quero colocar esse fator dentro desse radical aqui, eu multiplico por 2 o expoente, tá? Por quê? Porque isso aqui é a raiz quadrada, já que eu vou pôr aqui dentro, tá? Então, eu tenho x elevado a 16. Acompanha comigo. Raiz quadrada de x elevado a 16 é x elevado a 8. Tá legal? Então, aqui nesse radical, eu ponho x elevado a 16 por isso. Porque se eu extraio a raiz de x elevado a 16, vai dar x elevado a 8. Tá bom assim? Beleza, ó. 16 dividido por 2, 8. Então, se eu quero introduzir um fator num radical que tem índice 2, eu multiplico 8 vezes 2, 16. Aí aqui eu somo, né? Vai dar 24, multiplicado por 2, 48. Então, eu inseri esse fator aqui, ó, 48. 48 mais 8, desse 8 aqui, ó, 56. Ora, mais 1, 57. Tá? Porque a raiz quadrada de x ao quadrado é x. E aí eu tenho 48 mais 8, 56, mais 1, 57. E agora os índices, olha, 3 vezes 2, 6, vezes 2, 12. Eu multiplico os índices, tá? Nós temos lá essa propriedade, né? E aí agora eu posso escrever isso como uma potência de expoente racional, 57 dozeavos, vezes 81 oitentaavos. Opa, chegamos no mesmo resultado obtido anteriormente. Tá legal? Portanto, aí estão duas soluções possíveis para o mesmo problema. Tá? Reveja quantas vezes necessário for para entender que, de fato, não tem nada de mais, apenas as propriedades foram usadas mais de uma vez e eu costumo dizer que isso aqui ele é um pouco mais trabalhoso. Difícil, não. Por que deu trabalho? Porque foram uma série de manipulações que nós fizemos. E isso, de fato, demanda um pouquinho mais de tempo. Tá, turma? Mas, repito, não tomem isso como difícil, que de fato não é. Tá? Usamos a mesma propriedade repetidas vezes. Só isso. Ok? Até a próxima, turminha.